Quando falamos em sexualidade, muitas vezes pensamos apenas o quê? Nos jovens. Mas a verdade é que o desejo, o afeto, a intimidade acompanham o ser humano em todas as fases da vida. Na terceira idade, a sexualidade pode se transformar, ganhar novos significados e até se tornar mais plena, desde que vivida com cuidado, autoconhecimento e também liberdade. Para a gente entender como é possível quebrar tabus e viver a intimidade de uma forma saudável e feliz nessa etapa da vida, eu converso agora com a super sexóloga Pamela Vaz. Boa tarde, Pamela, minha linda, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo certo, você? Tudo bem também, graças a Deus. Pamela, por que ainda existe tanto tabu quando o assunto é sexualidade na terceira idade, minha amiga? E tem bastante, hein, Patrícia? Inclusive no consultório, quando eu atendo, né, os meus pacientes com mais idade, eles falam que eles não se sentem à vontade, porque eles não têm ninguém para conversar sobre isso. Olha. E por que o tabu existe? Justamente porque quando se fala de sexualidade, se pensa em pessoas jovens, mais novas, né? Ah, passou dos 40, 50 anos, não tem mais sexualidade. É como se a sexualidade morresse a partir dos 50 anos. E não, enquanto a gente está viva, a nossa sexualidade está vivíssima. Mas pode acontecer, por exemplo, né, com o passar do tempo, ali dos anos, o prazer realmente diminui, o desejo realmente diminui, ou isso é mito? Pode acontecer sim, Patrícia. E por quê? A partir a gente fala dos 40 anos, às vezes 35 anos, isso depende de cada pessoa, mas a gente começa a ter uma diminuição nos nossos hormônios. Lógico que se eu for falar de desejo sexual, o desejo sexual está na nossa cabeça. Só que claro que os nossos hormônios, eles contam muito, eles contribuem. Então, sim, conforme a idade, os hormônios eles começam a diminuir, começam a baixar. E se essa pessoa, esse homem, essa mulher não faz uma reposição adequada, então sim, o desejo sexual, o libido, que é a nossa energia de vida, começa a diminuir. Mulheres, quando entram na menopausa, isso fica mais forte ainda. E elas percebem muito essa queda no desejo sexual. E além, assim, quais são as principais mudanças físicas, por exemplo, emocionais, que impactam nessa vida sexual nessa fase da vida? Principalmente a questão da menopausa, principalmente nas mulheres, porque também existe um tabu em relação a isso, porque o que tem muito hoje, o que se fala muito e o que as mulheres entendem é que se eu estou na menopausa, é como se eu não fosse mais mulher, porque eu deixo de ser fértil. Então, as mulheres elas acabam pensando que elas não têm mais uma função com a questão sexual. E não, na verdade, a sexualidade ela continua. Você só para de ovular, você para de menstruar, mas todo o resto continua a mesma coisa. E outra questão também é a do corpo, né? Da imagem. Porque conforme os anos vão passando, a gravidade vai atuando, minha senhora. Eita, nós, né? E as coisas vão talvez caindo, entendeu? Né? Vai, tá. E daí essa mulher talvez comece a ficar com mais vergonha, talvez esse homem também com mais vergonha, né? Porque daí tem, como é que a gente chama? A famosa barriguinha da história, do chopp e tal. Esse casal começa a não se trocar mais um na frente do outro, né, Pamela? Começa a não tomar mais banho um próximo ao outro. Tem esses relatos para você em consultório? Como lidar com eles? Sim, tem bastante e principalmente as mulheres. As mulheres, a queixa, a estética é bem maior. Dos homens é bem difícil. Porque a sociedade não cobra tanto esse padrão estético para os homens ali, né, 50 a mais, 60 a mais, né? Vê até como charme uma barriguinha, um tanque ali, alguma coisa assim. Agora, a mulher, minha amiga, que pressão é essa? A cobrança é bem grande. E às vezes não é nem dos outros ou da sociedade, Patrícia, mas da própria mulher. Claro, a gente quer estar sempre bonita, quer se sentir bonita, mas não quer dizer que porque eu estou com 40, 50 ou 60 que eu deixo de ser bonita, eu deixo de ser atraente. Não, isso não acontece. Claro que
como tudo, a lei da gravidade está aí. Atua. E aquilo que a gente pode fazer para estar melhorando, e principalmente eu falo a atividade física, a gente tem que estar buscando, indo atrás e fazendo para a gente se sentir melhor. Mas que isso não deixe e não reprima a nossa sexualidade, porque sim, tem muitas mulheres, Patrícia, que elas não andam nem de lingerie ou calcinha e sutiã na frente do parceiro. E realmente tem muitas que elas não tomam banho na frente do parceiro ou junto com o parceiro e não se trocam na frente. Então, essa queixa é bem maior e nítida nas mulheres. Dos homens, é difícil. Bem raro acontecer essa questão estética, de vergonha. Tem, mas é menos. E o que fazer, né? Vamos dizer assim, para os casais, né? Para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, tem o que fazer? Um passo a passo? É conversar com o parceiro? É buscar ajuda? O que fazer, Pamela? Conversar, quando a gente fala de casal, relacionamento, claro que isso é muito importante. Porque conforme a idade, a mulher sim, ela vai diminuindo um pouco o desejo. Isso são várias situações que contribuem para o baixo desejo. Então, o que essa mulher o que melhor ela pode fazer é sempre conversar com o parceiro, porque o parceiro começa a achar estranho, né? O que está acontecendo, por que você está assim, e a mulher, ela se fecha. A tendência é ela se fechar, porque ela tem vergonha de falar ou porque ela não quer magoar o parceiro. Então, o melhor, dentro do relacionamento, é a comunicação, é falar para o parceiro o que está acontecendo, como ela está se sentindo. A outra opção, sim, é sempre procurar um profissional da área, que seja especializado e que possa te ajudar. Para, às vezes, se ela não se sente bem em se abrir com o parceiro, para que ela procure um profissional que consiga ajudar ela e ela vai se sentir bem, né? Vai se sentir segura para falar sobre tais questões. Até como a gente, para arrematar, né? A gente falou, eu falei ali no comecinho, a sexualidade, gente, é saúde também, né, Pamela? Com certeza, Patrícia. E como eu falei, sim, sexualidade é saúde, esse assunto é saúde. E a nossa sexualidade, ela permanece viva com a gente enquanto a gente vive. Né? Ela só deixa de existir quando a gente morre. E a sexualidade é a energia que move a nossa vida. Então, vamos sempre falar sobre isso, vamos sempre valorizar isso e não ter vergonha de falar sobre em nenhuma idade. Isso aí. Pamela Melinda, obrigada pela presença no Vitrine Revista. Qual que é o seu Instagram? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, entre em contato. O meu Instagram é @sexóloga_Pamela Vaz. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima, linda. Eu que agradeço, Patrícia.